começou com a derrubada das árvores que ficam às margens do Taquari. Casas inteiras despencaram do barranco, outras estão caindo. O rio mudou de traçado, abriu dezenas de canais, formando ilhas que põem em risco a navegação. O Taquari já teve 15 metros de profundidade. Hoje dá para andar no meio do rio sem molhar os pés. Este banco de areia tem uns 2.000 metros quadrados. Vai praticamente de uma margem à outra. O Taquari tem 800 quilômetros de extensão. Nasce em Goiás e deságua no rio Paraguai, depois de cruzar o Pantanal. Mas a cada ano fica mais raso, condenado pelo assoreamento. A sobrevivência do rio não depende só da natureza. A Polícia Florestal não consegue evitar o assoreamento. Lazarim, o diretor da Copagaz, Amaro Helfenstein, e o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Euro Bento Maciel. Bem, começamos o debate com o representante da Copagaz, que fez uma vistoria na bateria de botijões de gás do shopping Osasco Plaza. Correto. Nós fomos requisitados na quarta-feira pela direção do shopping para fazer uma vistoria. Na quarta-feira, antes da explosão? Antes da explosão. Uhum. Então Chegando... isso prova que a diretoria do shopping sabia que existia um vazamento de gás? O pessoal da manutenção. Uhum. O nosso técnico chegando lá constatou que era uma bateria da companhia Ultragás, botijões azuis, não eram botijões da Copagás. Mesmo assim ele fez a vistoria externa na bateria de botijões, nas tubulações externas. E ele não sentiu o cheiro do GLP. Como é feita essa vistoria? É visual. Quer dizer, ele olha, mas só o fato de olhar, dá para saber se tem vazamento? Dá para saber. É um técnico especializado, tá? Que dá para detectar nas válvulas, nos manômetros se tem vazamento ou não. E o que ele constatou? Que a bateria estava em ordem. Essa bateria da Ultragás estava em ordem, mas o cheiro forte continuava. E ele percebeu que também não era GLP, era um gás. Então, o nosso técnico orientou a pessoal da manutenção a procurar um engenheiro especializado para detectar qual tipo de cheiro, qual tipo de gás estava no momento que estava vazando. Estava vazando. Tá? E isso aí, o pessoal da manutenção fizeram contato com o engenheiro. Bom, existe alguma norma técnica, alguma coisa que diga para o shopping, assim, olha, você tem que usar este tipo de gás, você tem que usar aquele tipo de gás, ou a instalação pode ser assim ou não pode ser assim? Olha, em São Paulo nós temos uma lei de segurança extremamente rigorosa. Num caso como esse, em São Paulo nós não temos a menor dúvida que é interditado de pronto. Nós temos o CONTRU, que é um departamento que na dúvida interdita, porque o simples cheiro de gás já traz uma preocupação aonde nós não podemos pensar em analisar. Os shoppings de São Paulo são seguros? Todos são seguros, todos são aprovados a princípio por uma legislação de edificação muito rigorosa. Além da aprovação da edificação, eles são obrigados, antes de funcionar, a apresentar um projeto de segurança. Agora, que consta a parte de gasto, tudo isso. Mas eu acho que nesse caso, o simples fato de terem detectado o cheiro do gás, teria que ter havido uma interdição do shopping? Violenta, interdição, para depois então ver o que ia acontecer. Você concorda? Se sentiu o cheiro de gás, deveria ter interditado o shopping? Estou de pleno acordo com o secretário. Eu acho que detectado o cheiro de gás teria que ter havido a imediata interdição. Aliás, aqui em São Paulo tem ocorrido interdições, não só por essas razões, como também por outras. E às vezes até, quando a gente lê a notícia, até se revolta, acha que aquilo é uma violência ao direito individual. Mas, bem meditado o assunto, deve o poder público fiscalizar e severamente, e essas interdições que têm ocorrido aqui em São Paulo, inclusive de prédios, de estádios, pela Prefeitura de São Paulo, eu acho que está o procedimento corretíssimo, embora num primeiro momento até possa nos causar algum espanto, alguma revolta, possa parecer uma violência ao direito individual, mas eu acho que isso deve ocorrer, o poder público deve estar vigilante e a população deve cobrar. A população deve exigir a interdição cobrar do poder do shopping, do cinema, enfim, seja lá do que for. Principalmente nos lugares onde há concentração de público, onde há concentração de pessoas, como shoppings, estádios. Agora, existe uma polêmica também nesse caso do Osasco Plaza, que recentemente, ainda no meio da semana, o advogado da construtora, ele chegou e disse assim, que a companhia
a administração do shopping era irresponsável porque ela teria feito ligações irregulares naquela caixa que fica embaixo do piso do solo. Existe alguma forma de se fazer essas ligações irregulares embaixo dessa caixa depois do prédio pronto e construído? Pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. E a prefeitura tem jeito de checar isso? Sem Ou a dúvida prefeitura nenhuma. vai lá e olha assim, está tudo bem, está tudo em ordem e vai embora? Eu não conheço o sistema da fiscalização em Osasco. Em São Aqui Paulo, em São Paulo, nós podemos garantir, porque muita gente diz o seguinte, uma coisa é o que eles apresentam no papel, na planta, e outra coisa é a execução da obra. Mas nós temos a precaução de, mesmo aprovando a planta que está no papel, irmos até o local para vistoriarmos se eles fizeram de acordo com o que apresentaram na planta de segurança. bom, no caso do Osasco Plaza, depois de toda essa polêmica aí, eles constataram que não, que a tubulação estava correta. Agora, existe uma norma técnica que diz que não pode ter uma tubulação de gás passando sob o piso, ou sob uma galeria, ou dentro de um duto de ar, por exemplo. Existe uma forma de... Existem normas que estabelecem os critérios de como você deve instalar o gás. Não é? Lá no caso específico, não está ainda definido a perícia, mas a princípio nós fomos até solicitaram o Contru por intermédio do Venturelli, que foi ao local logo após o incidente, e parece que a tese que ele levantou é o que está sendo constatado. Formou-se naquele caixão perdido, que é aquela caixa câmara, embaixo uma do bomba, piso. aquela caixa, aquilo se transformou numa bomba. Por quê? Porque não havia um sistema de ventilação. Obviamente, aquela caixa, a construção da laje, isso não tem problema nenhum, é permitido sim, desde que haja ventilação, ou natural, ou até mesmo mecânica. Então a questão é simples, qualquer lugar que passe um duto de gás, ou haja um cilindro de gás, tem que haver obrigatoriamente ventilação. Sim, mas a Copagás esteve lá vistoriando antes da explosão. Da explosão. O senhor tem notícias se foi detectado a falta de ventilação ali onde passava Não, tudo junto? o nosso técnico foi ver só a bateria. Ah, ele só checou a o estado dos bateria. dois botijões e a tubulação externa. Porque a gente não tem condições de analisar o projeto de construção, Não as tem ligações. condições de saber o que passa por baixo. Não tem condições. Porque uma companhia, quando ela vai fornecer, ela tem previamente aprovado da prefeitura e do corpo de bombeiros autorização para ela instalar a bateria de gás dela. Sei, mas se o seu técnico foi chamado lá para fazer uma verificação e se tinha um cheiro de gás, ele constatou que tinha realmente um cheiro de gás, ele não deveria ter perguntado ao corpo de segurança do shopping, escuta, para onde vão esses dutos? Porque era um prédio onde circulam cerca de 1,5 milhão de pessoas por mês. Como a instalação não era nossa, era da companhia Ultragás, é uma concorrente, Então vocês não colocam a mão. nós orientamos para que ele retornasse a ligação para a companhia Ultragás e recomendamos para que ele procurasse um técnico para detectar qual tipo de cheiro, qual tipo de gás estava exalando no momento. Então nós não tínhamos condições técnicas de analisar esse tipo de problema. Sei. Tá? Agora, não são só esses botijões grandes que causam problemas. Os botijões de cozinha também causam muitos problemas. O senhor tem notícia de muitos casos de problemas com botijões de São cozinha? inúmeros os casos com botijões pequenos chamados de cozinha. Tem ocorrido inúmeros casos, não só aqui em São Paulo, na capital, como no interior, inúmeros casos. E o grande problema também da explosão dos botijões pequenos é o incêndio consequente, que às vezes acaba causando maiores danos do que a própria explosão em si, porque normalmente é seguido de incêndio. Aliás, recentemente nós tivemos um caso aqui no Brás, felizmente, acho que em termos de perda de vidas humanas, A os explosão do prejuízos foram quarteirão. pequenos, mas explodiu um quarteirão todo, com danos materiais. Mas aí foi uma bateria de botijões grandes. E tem ocorrido em apartamentos com botijões pequenos, então, e normalmente seguido de incêndio. E o Sei. incêndio, então, acaba causando também grandes danos, grandes prejuízos, não só materiais, como também em termos de perdas de vidas humanas, que se lamenta lá de Osasco, essa enorme perda de vidas humanas e de feridos, não é? Eu queria que o senhor mostrasse essa cartilha que o senhor tem aí, para a gente dar, inclusive, o telefone para que as pessoas possam
Vamos mostrar aqui. Eu seguro e o senhor dá o telefone, já para o telespectador poder anotar e verificar. É uma cartilha desenvolvida pela Secretaria da Habitação, orientando os detalhes do manuseio do bujão de gás para as residências. Qual é o telefone para conseguir a cartilha? É 239-1818. Então, o número é 239-1818. Nós interrompemos o debate aqui só um pouquinho e voltamos já já para falar dessa cartilha e os cuidados que você deve ter com o seu botijão de gás em casa. Voltamos com o Globo Comunidades. Bem, nós estamos falando da tragédia de Osasco e o que deve ser feito para se tomar cuidado com os botijões que nós temos em casa. A Secretaria de Habitação de São Paulo, como eu disse, está editando esta cartilha, onde ela coloca os cuidados que se deve ter para evitar explosões, não digo do porte da que aconteceu em Osasco, mas pelo menos para que a dona de casa e os comerciantes que utilizam os grandes botijões tenham algum tipo de cuidado. E o que é que vocês ensinam nessa cartilha exatamente? Como é que é colocado esse tipo de cuidado para a dona de casa? De maneira muito simples, quais as precauções que a dona de casa e os comerciantes devem tomar no manuseio do gás GLP por intermédio de bujões, né? Então nós explicamos aqui, são medidas simples, preventivas, tem nada de complexo. Tem negócio de colocar sabão no botijão? Nada disso. Isso daí, o sabão sim, você pode tentar colocar um material espumoso quando você compra o bujão, para ver se está vazando, né? Mas depois de instalado não pode, como antigamente colocavam sabão para tentar prender, para não deixar escapar o gás, nada disso. Hoje existe uma legislação em São Paulo, onde as companhias de gás são obrigadas a manter um plantão de 24 horas para atendimento à comunidade. Então, a comunidade, qualquer defeito no bujão de gás, pode ligar para a companhia que ela tem obrigação de atender. Ou o corpo de bombeiros, caso a pessoa não consiga a companhia. Bom, no Brasil existem 85 milhões de botijões de gás. E pelo menos 20% está inadequado para ser utilizado no consumo, digamos assim? Isso, porque no mundo inteiro existe a requalificação. Requalificação é um processo que os botijões são mandados para as indústrias metalúrgicas, onde eles são vistoriados rigorosamente a cada 10 anos. No Brasil, há 40 anos praticamente temos o gás e existe botijão de 40 anos que nunca foram requalificados. O Brasil, inclusive, compra botijão reciclado da Argentina. É verdade essa informação? Não é uma verdade. Não é uma verdade? Não é verdade. Faz 40 anos, desde 1955 que existe o gás no Brasil, esses botijões, esse acervo de botijões de lá para cá, nunca passaram por esse tipo de requalificação. De manutenção, digamos assim. A manutenção é feita, mas da forma que é feito no mundo todo, aqui no Brasil não é feito. O que está faltando? Precisa de uma lei para obrigar as empresas a fazerem isso? Não, isso é obrigação, sob pena de responder por reparação civil. A lei civil impõe que quem opera no comércio, no mercado, zele pelas condições de segurança. Porque da forma como estão as coisas, o cidadão acaba, ao comprar um botijão de gás, acaba muitas vezes levando uma verdadeira bomba para casa, porque o botijão não tem condições técnicas de continuar no mercado e servindo de garrafa para gás. Ô secretário, aqui em São Paulo... A posição do Amaro não é comum dentro das companhias. Me parece que só a companhia dele pensa dessa maneira. Nós temos em São Paulo uma lei que exige uma portaria exigindo a requalificação. Aliás, é isso que eu ia lhe perguntar. Na Argentina é feita, no Paraguai é feita, na Bolívia é feita e no Brasil eles não querem fazer. Não existe uma lei? Em São Paulo, só em São Paulo. Existe uma lei na cidade de São Paulo. Existe. As grandes companhias que engarrafam gás de cozinha estão em São Paulo. O que é que está faltando para a prefeitura fiscalizar e colocar isso para valer? Ao contrário, nós até estávamos conversando sobre esse problema. Foi uma briga danada, as companhias fizeram de tudo para que não se fizesse essa lei a nível de São Paulo e eles alegam que isso tem que ser feito a nível federal. Aí vem a briga das companhias que querem repassar a requalificação para o consumidor. Foi uma pressão violenta. Em tese, eles teriam até razão em dizer que a lei teria que ser federal. Nós fizemos em São Paulo, só que nós estamos fiscalizando o coitado
do distribuidor, porque as engarrafadoras estão fora do município. Não, é? secretário. A maior parte delas. Nós temos várias engarrafadoras que estão dentro de São Paulo e que não fazem a requalificação. Estão sendo fiscalizadas, eles são obrigados a colocar um selo garantindo a qualidade daquele bujão. Agora, o melhor fiscalizador é a população, é a dona de casa, na hora de comprar, de exigir, de verificar com bastante se o botijão não tiver em boas condições, um bom aspecto, um visual bom, ela faz o quê? Ela devolve o botijão ou ela chama a polícia? Devolve o botijão, não compra. Eu acho que a lei de oferta e procura aí vai se encarregar de fiscalizar isso. As companhias vão se obrigar a melhorar a qualidade dos bujões. Você concorda com isso? Concordo, ele mesmo disse, a Copagás é a companhia que lidera esse movimento para que haja a requalificação e cada companhia encha no seu próprio botijão, para dar segurança para o consumidor. Nós apoiamos totalmente o Agora, a Venturelli. quantidade de acidentes com botijões, eles acontecem mais porque o botijão não tinha condições ou porque ele foi manuseado pela dona de casa inadequadamente? As duas coisas. No estado de São Paulo ocorrem praticamente 10 acidentes por dia. São 3.600 acidentes por ano. 10 acidentes por dia com botijões? Com botijões de gás. Dados, isso só na cidade de São Paulo? Estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Dados do Corpo de Bombeiros. 10 acidentes por dia, acidentes com botijão de gás. Uhum. E a questão do botijão e do manuseio. Mas um botijão mal conservado, sem requalificar, ele está sujeito a causar muito mais acidentes do que um botijão novo, requalificado, que o consumidor tenha a garantia que está recebendo um produto seguro. Uhum. Principalmente se ele for enchido pela companhia que tem o nome gravado no corpo do botijão. Então a dona de casa, ela deve se obrigar a comprar o gás daquela companhia que o nome está gravado no botijão. E que esteja gravado no lacre. Tem do lacre, o folheto, tá, que hoje é obrigatório também no estado de São Paulo, o lacre da marca da companhia, o folheto e a marca da companhia estampada no botijão. Essas três coisas. Se a dona de casa recusar um botijão que não seja dessa forma, tá certo? Ela estará contribuindo para não levar uma bomba para dentro de casa. Tá certo. Tem que tomar esse cuidado. Uhum. Quando é que a prefeitura vai começar a ser um pouco mais rigorosa com as engarrafadoras que existem aqui na cidade? Da multa, ela está sendo rigorosa. Nós fizemos um convênio com o IPT, é um convênio, inclusive, pela primeira vez. Nós temos, um detalhe que eu queria colocar, eu não sei a quantidade de multas, mas eu queria colocar um detalhe que esta semana ocorreu. Dentro do convênio do IPT, nós retiramos das companhias 300 bujões de gás. O IPT vai fazer o teste de requalificação, né, para ver se esses bujões realmente estão atendendo a norma. Porque se você chega na companhia, a companhia coloca lá o selo de que aquele bujão está em condições de uso, ela está assumindo a responsabilidade. Além dessa obrigação, nós fomos lá, retiramos o tambor e o IPT vai se encarregar agora de fazer o teste nesses bujões. Aí sim que nós vamos poder ver se as companhias estão enganando ou não a população. Uhum. No município de São Paulo, só para dar a informação, existem só 2 engarrafadoras, a Copagás e a Ultragás. As demais estão na Grande São Paulo, fora do município de São Paulo. Mas o gás é vendido na cidade de São Paulo. O senhor acha que tem condições, já que ele está dando essa informação, de que apenas 2 estão na cidade de São Paulo, 2 grandes, hein? Tem condições da OAB fazer uma certa força para que isso seja uma lei estadual ou federal? A nível federal existe a possibilidade, mas já seria do Conselho Federal da Ordem. A nível estadual, evidentemente que a Ordem tem sempre cobrado providências em benefício da sociedade como um todo e também nesse aspecto do gás engarrafado, não é? A Prefeitura aqui em São Paulo já tem uma portaria, como esclareceu o secretário aí, que prevê essa fiscalização, que aliás a conservação dos botijões é uma obrigação das companhias engarrafadoras, sob pena de responder civil e criminalmente. Dá para a OAB fazer uma forcinha aí para ajudar numa lei mais ampla? Existe a possibilidade, sim, da OAB fazer uma campanha aí para que venha essa lei a nível federal, obrigando essa requalificação dos botijões, o que, aliás, civilmente já é uma obrigação de quem opera nesse mercado. Agora, doutor Euro, qual é a orientação que o senhor dá a essas vítimas da explosão do Osasco Plaza Shopping?
o que elas devem fazer dentro do campo legal, em termos de indenizações e tudo mais? Nós estamos ainda na fase da definição das responsabilidades. Uma vez definidos os responsáveis, que podem ser vários responsáveis solidariamente pela reparação dos danos, essas pessoas devem ingressar com ação civil de reparação dos danos sofridos para a obtenção não só da reparação dos danos materiais, mas também do próprio dano moral e também obtenção, naqueles casos de óbito, que parece que foram 38, de pensão alimentícia para quem o falecido a devia, para quem ele sustentava. Os dependentes dele terão direito a uma pensão dos responsáveis que forem considerados os culpados por esse acidente, que, como eu disse, podem se definir como sendo mais de um responsável. Doutor Euro, então vamos dar a dica assim, passo a passo, para as famílias das vítimas. A primeira coisa que eles têm que fazer? A primeira coisa, definida aí as responsabilidades que está em vias de acontecer, é a obtenção da documentação, os laudos periciais, o cópia dos laudos, do relatório do Corpo de Bombeiros. Isso tudo eles conseguem junto ao Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Polícia de Osasco. A Delegacia de Polícia, o relatório de hospitais, para aqueles que sofreram ferimentos, sofreram lesões, certidões de óbito, no caso dos mortos, e contratarem um advogado para ingressar com esta ação, porque a postulação perante a Justiça é privativa de advogados. A ordem põe à disposição para os carentes que não puderem ou não quiserem contratar um advogado particular, os escritórios experimentais, que são departamentos da ordem que, em atendimento à função institucional que a ordem também desempenha, estão à disposição da população para assistência jurídica a quem não tem condição de pagar. E esses escritórios experimentais consideram carentes, para fins de obtenção dessa assistência, quem tem a renda familiar até o máximo de 3 salários mínimos. Então, essas pessoas, desde que vítimas desse terrível acidente, poderão procurar esses escritórios experimentais. Em Osasco tem também um instalado. Seria interessante que todas as vítimas procurassem a OAB, pelo menos para deixar o nome e tudo mais, para que fosse feita uma causa em conjunto com todos. Seria interessante, procurando esses escritórios experimentais, poderia ser feita uma causa em conjunto, fazer uma causa comum de todos, em conjunto, se bem que as situações particulares às vezes não aconselham esta reunião de causa, porque tem diversos fatos geradores de indenização. Uns são indenização decorrente de morte, que já tem um espectro bem maior de indenização, outros só de lesões, outros de danos materiais. E tudo isso demora muito para ser resolvido pela Justiça, porque a Justiça no país a gente sabe que é lenta, né? Uma ação desse tipo, para uma decisão em primeira instância, provavelmente um ano e meio, ela sairia de primeira instância. Naturalmente sujeita a recurso, vai para o tribunal, vai demorar mais uns 2 anos no tribunal para julgar. Então uma causa dessa estaria terminada a fase de conhecimento, que é a fase de definir as responsabilidades e fixar o valor da indenização, em uns 4, 5 anos. Depois iniciaria a segunda fase, que é a fase da transformação da condenação em dinheiro, que é a fase da execução. Tá certo, obrigada. O Globo Comunidade está chegando ao fim. Nós vamos aguardar com grande expectativa o laudo final sobre as causas do acidente, que deve sair dentro de 12 dias. E da nossa parte, cobrar a punição para os responsáveis. Agradecemos a participação de Antônio Lajarim, secretário da Habitação e Exercício de São Paulo, e de Amaro Helfenstein, diretor da Copagaz, e Euro Bento Maciel, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Gostaríamos de lembrar aqui que a OAB mantém um escritório para atender de graça pessoas que recebem até 3 salários mínimos por mês. O endereço em Osasco da OAB é Avenida Marechal Rondon, 457. O telefone 011 703 4736. E nós ficamos por aqui. Para vocês, um bom domingo e um ótimo início de semana. Globo Comunidade. Oferecimento Paris Vídeo. Os Suspeitos. Você ficará sem fôlego. Não perca nas locadoras. O Rei do Gado. Primeira
fase. Eu não fujo de homo, Ferdinazzi. Deixa ele, deixa. Vem, que eu vou te mostrar, vem. Não me larga! O ódio entre duas famílias não conseguiu impedir uma grande paixão. E eu amo vosso filho, Sr. Medzenga. Faz tempo que a gente se encontra escondido. E do amor proibido de Henrico e Giovanna nasceu o pequeno Bruno. Ele disse que você vai ser um reizinho do gado. Um menino que cresceu amando a terra e fez de seu nome um sinônimo de poder. O Rei do Gado, segunda fase. Bruno Mezenga conseguiu erguer um império, mas não foi capaz de construir uma família feliz. Criar boi é fácil, Zé. Difícil é criar filhos. Marcos e Lia nasceram de um casamento sem amor e sempre deram muito trabalho. Eu não tô afim de nada. Eu não assumo nada. A esposa Leia encontrou nos braços de outro homem o remédio para sua solidão. Fique sabendo que eu nunca tive ninguém nessa vida além dele. Só você. Mas o destino coloca em seu caminho a doce e valente Luana. Você tem o porte de rainha, menina. E o poderoso Jeremias Berdinazzi, um milionário envolvido pela misteriosa Marieta. Ela é a sobrinha dele. Aquela menina é uma capeta. Um homem solitário, herdeiro de um ódio que o tempo não apagou. O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das 8, estreia amanhã. Globo e você, tudo a ver. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Petrobras, a empresa brasileira que é a sua melhor parceira. E Banco do Brasil, o maior tem que ser o melhor. Bom dia. Já chegamos no meio do ano e o Brasil continua ainda a enfrentar muitas dificuldades, tanto no âmbito econômico como no social e político. A estabilização da moeda continua a ser fundamental para que o país possa acreditar na prosperidade, no crescimento da economia e em soluções mais concretas que resolva ou pelo menos amenize a crise do emprego. E a pequena empresa é a chave fundamental para que este desenvolvimento tão esperado se torne realidade. O Brasil precisa correr atrás do tempo perdido, recuperar o fôlego. Precisa principalmente de renovação. Em todo o mundo, os países que apresentaram os maiores níveis de desenvolvimento nos últimos 50 anos foram justamente aqueles que acreditaram e apostaram na grandeza das pequenas empresas. Eles desenvolveram de maneira clara legislações específicas para promover estes negócios. No Brasil, infelizmente, esse despertar chegou mais tarde. Mesmo assim e constantemente, o pequeno empresário brasileiro ainda é cercado por uma burocracia penosa, formalista, que prejudica o nascimento e o desenvolvimento das pequenas empresas. Nós sabemos que algumas iniciativas estão sendo tomadas e que podem ajudar a categoria. Mas é necessário fazer muito mais, ter ousadia, quebrar as barreiras que prejudicam a arrancada para o crescimento. Nós continuamos de olho para que isso seja de fato um ato verdadeiro, que não seja simplesmente uma teoria esquecida. Está no ar mais uma edição do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que traz os seguintes destaques. A fabricação de banheiras e saunas. O Issuer, um pequeno aparelho que renova o ar e proporciona um bem-estar para o ambiente. E mais, a beleza das lareiras feitas com pedra-sabão e design europeu. O inverno já está chegando e esta época é uma boa oportunidade para investir num produto que, para muitos, é um bom motivo para dar uma esticadinha no banho. São as banheiras, um mercado bem concorrido, que para se destacar é preciso encontrar boas alternativas. Desde 1971, a empresa Cadem fabrica banheiras e similares de fibra de vidro. É um mercado bastante competitivo, segundo a empresa, que por isso procurou um diferencial: a rapidez na entrega. Eu tenho um segmento que justamente é a banheira fabricada com uma rapidez maior do que os meus concorrentes.
Eu atendo banheira simples com entrega de 2 a 3 dias. E banheiras de hidromassagem, geralmente com 1 semana já estou entregando. Então, para quem tem um espaço desproporcional às banheiras do mercado, eu tenho aqui mais de 50 modelos e tamanhos diferentes. O processo de produção é simples. No molde, são fixas com cola 3 camadas de fibra de vidro. Depois, a peça é pintada. Nossa banheira, ela tem um fundo bastante reforçado. Além de obedecer o padrão internacional de laminação de fibra de vidro nas demais paredes que não sejam o fundo. E o fundo estando reforçado, evidentemente, a pessoa que compra a nossa banheira não vai ter o problema de trincamentos, que normalmente no Brasil, os profissionais que assentam banheiras nem sempre têm conhecimento total da necessidade de um assentamento correto. A empresa fabrica uma média de 200 peças por mês. São banheiras, saunas e ofurôs, uma espécie de banheira que faz parte da cultura dos japoneses. Mas o consumo está se diversificando, segundo a empresa. Esta clínica de fisioterapia utiliza os ofurôs para tratamento. O ofurô é muito utilizado em nossa clínica em casos de torções de tornozelo, torções de joelho, aqueles casos que tem edema, que tem um hematoma. E a gente fazendo ofurô, conseguimos uma vasodilatação acentuada, e isso ajuda muito a regredir o edema, a regredir o hematoma, inclusive na analgesia, né? Alivia muito a dor rapidamente. Como selecionar uma franquia e obter sucesso com o seu negócio. E mais, o ISOER, um aparelho que renova o ar dos ambientes. Estes assuntos você confere depois dos comerciais. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Petrobras, a empresa brasileira que é a sua melhor parceira. E Banco do Brasil, o maior tem que ser o melhor. Ela é recordista mundial na exploração de petróleo em águas profundas. Produz 850 mil barris de petróleo por dia. E tem mais de 7.200 postos de distribuição espalhados de norte a sul do país. Mas o que a Petrobras gosta mesmo é de prospectar novos parceiros. Porque é trabalhando também com pequenos e médios empresários que abastecemos a esperança de crescer cada